você possa entender um pouco de como você age possivelmente em determinadas situações, às quais você não encontra justificativa, é preciso que você entenda o que são e como foram construídas suas matrizes. Todas elas. Tá? Começa por aí. Você não pode dizer que espera um comportamento adequado de uma pessoa muito educada se ela tiver uma matriz que age no sentido contrário. Por isso que todos nós somos dois. E nunca o que você me diz que é, eu vou acreditar. Né? Eu vou acreditar na possibilidade de alguém que vai se apresentar de uma forma tão esdrúxula que nem você conhece. E está em você. Com isso aí dá para diagnosticar alguns transtornos de personalidade? Também. Alguns transtornos, a maioria deles, na verdade são sintomas. Né? São sintomas de alguns traumas que foram reprimidos. Os transtornos são isso. Sim. É preciso que você tenha uma razoável ideia do que é o trauma, como ele se constrói e qual o sintoma que ele pode despertar. Não é exatamente igual, mas tem uma certa correlação. Vou dar alguns exemplos clássicos, está na história da psicanálise e da hipnose. Mesmo teve uma paciente chamada Maria Teresa Paradis, né? Ela era cega, ela tinha a famosa pseudo-cegueira. Por quê? Quando criança, ela era vítima de incesto forçado pelo pai. Ela não queria ver aquela merda, não queria. E quando ficou adulta, se dizia cega. Cega é uma linguagem simbólica que significa não deveria ter visto aquilo que eu vi. Ela também tinha pseudoparalisia, né? Muito comum isso, nesses casos. O que seria pseudoparalisia? Queria correr e não pôde, queria ser evadido do local e foi impedida. Então, eu não lembro mais disso porque está reprimido, mas eu sou paralítica, é como se eu não posso andar. Isso aconteceu com Maria Teresa Paradis, de mesmo, aconteceu com Ana O, de Freud, aconteceu com Sabina Spurrier, de Jung, aconteceu com todas essas clássicas, aconteceu com Agostini de Charcot. É preciso que você conheça esses personagens, quais os quadros que elas apresentavam, qual a correlação disso com os traumas reprimidos e como eu poderia encontrar uma certa razoável relação entre a repressão e o sintoma. Não são iguais, mas tem um link. Eu não ando porque não pude correr. Eu não vejo porque não deveria ver. Né? Existe, enfim, situações da fala. Pessoas que foram na infância, geralmente os traumas são na infância, pessoas que foram impedidas de falar. De alguma forma foi limitada ou até espancada para que não falasse. Né? Trauma. Esqueci. Meu inconsciente não lembra disso porque isso me desagrada. Mas na fase adulta, eu não consigo falar, eu emudeço, eu fico gago. É bom não confundir gagueira psicológica com a gagueira fisiológica. Eu tô pensando nisso aqui. A gagueira fisiológica ela tem toda uma estrutura do aparelho fonador alterado. E aí o tratamento, de fato, seria medicamentoso, cirúrgico, coisa que eu valha. Ou até nenhum tratamento. No caso da gagueira psicológica, ela foi o impedimento da fala que ocorreu na infância. Que reprimido esse momento, surge como dificuldade de fala na vida adulta. Entendemos isso? Cara, para começo de conversa, ou você entende que banana é sintoma, ou não dá para falar em terapia. Né? Então, olha... mas olha aí, antes todo mundo teria que fazer um diagnóstico antes aí com um psicanalista antes de buscar um tratamento. Não, porque eu abro seu inconsciente e ele mesmo fala por você. Eu não preciso de ninguém para interpretar porra nenhuma. Eu não quero saber qual é o seu problema. Eu quero lhe botar em transe. Você se desbucha, escrita, história, esperneia. Está se curando. Porque isso que está acontecendo é uma linguagem simbólica que revela aquilo que está proibido de sair. Entendemos isso? Sim. Bom, aumentamos nosso leque de conhecimento para discutir hipnose. Você vai partir da psicanálise, da semiótica, da linguagem simbólica e agora de todo esse patrimônio do inconsciente, que seria os valores, arquétipos, etc. Nós temos, enfim, ampliado aí o campo de referência, de antecedentes. Eu preciso de uma antecedência teórica para me posicionar diante disso. Pronto. Preciso de uma antecedência teórica para me posicionar diante disso, mas não preciso dessa antecedência teórica para lhe curar. Porque o que eu preciso para lhe curar é que você vá para o transe. O transe é que cura. O seu inconsciente sabe o problema e sabe a solução. Eu só preciso dar ele a oportunidade para agir. Mas você precisa se comunicar comigo. Nem a pau. Eu preciso lhe botar em transe.
E aí você estribuche. Eu vou sozinho, Mas eu vai mesmo sozinho. vou buscar os meus arquétipos, vou... Claro, numa linguagem simbólica, o seu inconsciente não fala. Sim. Você vai estribuchar, ficar duro, e contorce, e fica pálido, e puta que pariu, e vomita. Você está se trabalhando nessa linguagem simbólica, você está jogando para fora toda a sua repressão. Por conta disso, você estaria suavizando o seu sintoma, que é o que interessa, que é a terapia. Sim. A terapia do sujeito, não é eu que faço. Eu, terapeuta, tenho um compromisso. Produzir o transe e aprofundar o transe. Aí eu estou dando a oportunidade do seu inconsciente agir. A partir daí, é o seu inconsciente responsável por fazer com que toda essa situação adversa que está reprimida possa ser aflorada nessa linguagem simbólica, porque ele não vai aflorar falando. Eu não vou então dizer assim, quando era pequeno fez isso e aquilo. Não, não vai. Você não vai falar durante o transe se referindo ao seu trauma. Ele vai sair espontaneamente numa linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica é altamente sofisticada. E normalmente ela é sofisticada, mas ela é padronizada, é um padrão. Todas as pessoas em transe, seja lá que transe for, provocado por qual processo for, seria cenários, ritos, sessão de hipnose, não interessa. Todo transe tem a mesma linguagem. As pessoas vão apresentar características que são iguais em diferentes momentos. Elas vão ficar convulsivas, né? A famosa convulsão mesmérica, o mesmo já sabia disso. Eu boto o cara em transe, ele tem uma neurose muito braba, ele vai ficar se batendo, convulsivo, como se fosse uma epilepsia. Ali é uma linguagem, aquela linguagem está dizendo, mesmo nessa simbologia, o que é que está lá embaixo reprimido? Ele está se curando com aquela linguagem. E se bate mesmo. Você já deve ter visto meus vídeos, o cara se bater. O cara vai entrar no transe, ele vai apresentar grito, choro, crise de choro e riso que se alterna. Essa é a linguagem simbólica que te leva ele ao momento do trauma. Portanto, estaria sendo processada a cura. Quando o cara não entende isso e vê uma sessão de hipnose, o cara se batendo, pensa qualquer coisa, menos nessa hipótese. O cara pensa que ali trata-se de uma sessão exorcista, pensa que, enfim, pensa que é uma situação mágica, mística. Não. É preciso conhecimento para interpretar de fato o que está acontecendo. Poucas pessoas sabem interpretar. A maioria interpreta equivocadamente. E qual é o primeiro equívoco que se pode trazer? É o místico, é o mágico, é o religioso, é o caboclo, é o diabo, é o... Não, compadre, aquilo ali é uma linguagem simbólica. Entenda a semiótica e você vai chegar a uma situação razoável de interpretar aquilo sem necessariamente se valer dessa mistificação.